tudo bem? Voltamos com mais um episódio do Alô Criançada e hoje eu vim aqui só eu e você. Nós vamos conversar sobre alguns assuntos bem interessantes, mas eu quero te chamar para um breve intervalo, só que esse nosso breve intervalo vai ser bem especial, porque nós vamos dar início a historinhas com a tia Lene. Então hoje vai ser a primeira história com ela e depois que ela voltar, que aliás depois que ela terminar, né, quando ela terminar essa primeira história, nós voltamos com o nosso tema. E hoje nós vamos falar sobre depressão infantil, tá bom? Não vai embora, fica aí, aprende um pouco com a tia Lene e depois nós voltamos. Voltamos com Hora da História. E a história que eu vou contar hoje, ela se encontra aqui, na Bíblia Sagrada. Você sabia que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Isso mesmo. A história de hoje vai falar sobre uma pessoa que não teve começo, início e nem fim. Ele sempre existiu. Sabe quem é? Deus, o Criador de todas as coisas. E a história fala desde o início. A Bíblia diz em Gênesis que lá no início de tudo, a criação, tudo era escuro, não tinha nada. A terra era vazia e sem forma, mas a Bíblia diz que Deus, com a sua voz, ele disse: haja luz. Então, crianças, houve luz. Então Deus fez a separação do dia e a noite. A luz ele chamou de dia e as trevas ele chamou de noite. Esse foi o primeiro dia da criação. E não parou por aí, não. A Bíblia diz que no segundo dia, a nossa letra R de criação, Deus fez a separação entre águas e águas. E então ele criou o firmamento. O firmamento ele chamou de céu e as águas ele juntou embaixo e chamou de mar. Esse foi o segundo dia. E sabe, crianças, Deus olhou para tudo isso e viu que era bom. Mas será se ele parou por aí? Não, porque Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. E a Bíblia diz que no terceiro dia, a nossa letra I, Deus fez então a terra seca, e na terra seca ele criou as relvas, as plantas, as árvores frutíferas. Você gosta de comer fruta? Muito bem, isso foi Deus que criou todas as frutas, isso foi no terceiro dia. E Deus olhou para tudo aquilo e viu que era muito bom. Então, crianças, no quarto dia, Deus então criou os luminares. E sabe como que Deus criou os luminares? A Bíblia diz que ele soprou, então criou os luminares. O maior deles, olha aqui, o sol. O sol ele fez para iluminar o dia e ele fez a lua. A lua ele fez para iluminar a noite e fez também todas as estrelas. E olha como Deus é perfeito, que a Bíblia diz que nenhuma estrela muda de lugar, porque Deus, ele, tudo que ele faz é bom. Esse aqui foi o nosso quinto dia. E vocês acham que parou por aí? Não, porque o nosso Deus estava com uma grande obra em suas mãos e não podia parar. Então, no sexto dia, olha aqui o que Deus fez. Deus então fez todos os animais que nadam embaixo da água. Olha aqui, tem baleia, tem polvo, tem estrela do mar, tem peixe, tem muitos animais, não é, aquáticos. Deus também fez as aves que voam no céu. Você sabe o nome de uma ave que voa no céu? Olha aqui os pássaros. Esse foi o sexto dia. Mas também no sexto dia, Deus criou algo muito especial. Vocês lembram que a tia Lene falou que todas as coisas foram feitas com apenas a voz do nosso Deus? Deus dizia, haja, e tudo aparecia, porque só Deus tem o poder de fazer tudo do nada. Isso mesmo, mas essa criação que eu vou falar agora não foi feita com a sua voz. Sabe que criação é essa?
A Bíblia diz que Deus, do pó da terra, e quem criou o pó da terra foi Deus, porque ele criou a água e criou a terra. Então, quando mistura, faz o barro. Deus então pegou o barro, amassou e então fez o homem com as suas próprias mãos. Olha o quanto que nós somos especiais. Deus poderia ter dito: haja o homem, mas ele foi lá com as suas próprias mãos. Ele pegou o barro, ele amassou e ele então criou um homem. Qual o nome dele? Adão. Adão foi a obra perfeita do nosso Deus. Deus então criou o homem e deu uma missão muito especial para ele. Deus então colocou ele lá no jardim do Éden. Como eu falei para vocês, Deus, ele olhou para o homem e não queria que o homem ficasse só. Então Deus, ó, criou aqui a mulher. A mulher, quem é a mulher? A Eva, para fazer companhia para Adão, para cuidar, ó, lá do jardim do Éden. Deus então disse para Adão: você vai conviver com os animais terrestres e você vai dar nome para os animais. Todos os animais agora você vai ter uma missão. E sabe de uma coisa, crianças? Lá no jardim do Éden tinha muitas e muitas árvores. Deus então disse para Adão: Adão, você pode desfrutar de tudo isso juntamente com a sua esposa, a sua companheira Eva, e você também pode colocar o nome em todos os animais do jardim. E então Adão ficou com essa missão muito especial dada por Deus. E a Bíblia diz que todos os dias Deus ele descia lá no jardim e vinha visitar o homem. E sabe de uma coisa, crianças? Deus ficou feliz com a sua obra perfeita. Deus olhou para tudo aquilo que ele havia criado e ele viu que era muito bom. Então, no sétimo dia, Deus fez o quê? Ele descansou. No sétimo dia, ele ficou feliz com tudo aquilo que ele tinha criado. Então, ele descansou. E essa foi a história de hoje. Quer saber qual é a próxima história? Então, fiquem ligadinhos aí que voltamos na próxima semana. Tchau, tchau! Tudo bem? Voltamos. Gostou da história com a tia Lene? Pois é, ela estará aqui conosco sempre agora. E eu espero que você goste. Você chame os seus amigos, você chame seu filho para ouvir. Nós vamos dar uma sequência maravilhosa contando a história da humanidade, do amor de Jesus desde a fundação do mundo. Mas agora nós vamos entrar no nosso tema. Hoje eu quero falar sobre depressão infantil. E eu vou pedir a sua licença para ler algumas informações aqui do Google que estão assim me preocupando em relação a isso. Vamos lá? Os números da depressão infantil no Brasil em 2026 retratam um cenário preocupante, muito preocupante. E você vai entender por que eu estou preocupada. Olhem os números. Estima-se que entre 0,2 e 7,5%, olha o tamanho do percentual, 0,2 a 7,5% das crianças brasileiras com menos de 14 anos sofrem de depressão. Quando somamos outros transtornos mentais, o índice sobe para 14%. Então, só a depressão, 7% das crianças até 14 anos no Brasil estão enfrentando essa dificuldade. E quando eu incluo outros transtornos, além da depressão, bipolaridade, TOD, já falamos aqui, nós vamos subir esse número para 14%. A OMS indica que na última década, o número de casos nessa faixa etária, de 6 a 12 anos agora, subiu de 4,5% para 8%. Então, dobrou o número de crianças de 6 a 12 anos acometidas por depressão no Brasil. Olhem que número alarmante, é o dobro. E quando nós falamos no SUS, e lembremos que não é só o SUS que atende essas crianças, nós temos também atendimentos particulares. Só no SUS, nós temos um aumento de 3.300% no número de casos entre 10 a 14 anos. Essas crianças estão fazendo tratamentos para depressão e ansiedade. Vamos aumentar esses números?
Adolescentes de 10 a 19 anos, quase um em cada 6 enfrenta algum transtorno mental, com a depressão sendo o principal desses transtornos. E essa depressão é a maior causa de suicídios e episódios de automutilação. Talvez você já conheceu alguma criança, algum adolescente que provoca ferimentos no próprio corpo. O Brasil iniciou em janeiro agora de 2026 uma nova pesquisa e já está garantido, olha que tristeza. O Brasil é o país na América Latina onde existem o maior número de casos de depressão e transtornos de ansiedade entre crianças e adolescentes. E eu quero te dizer, o que nós vamos fazer a respeito disso, né? Para onde iremos? Porque a infância e a adolescência deveriam ser mais leves, né. O que está acontecendo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, para que eles estejam sendo tão atacados, tão acometidos por transtornos assim? O que está acontecendo nas nossas famílias? Que rumo nós estamos tomando? Por que essas crianças estão assim, estão tão ansiosas? Porque elas estão tão suscetíveis a transtornos mentais. Talvez você, pai, que está me assistindo agora, tem uma criança em casa triste, tem um adolescente triste. Talvez você é uma criança, um adolescente que está me assistindo e você está triste e você não sabe o que fazer, você talvez não sabe nem de onde que veio essa tristeza, como ela começou, você não entende porque você está mergulhado nesse cenário de tristeza, de dor, de angústia, mas você não quer ficar nele. Então, assim, o assunto é pesado? É. Mas eu entendo que é o assunto mais necessário para nós tratarmos hoje. Se antes da pandemia era importante nós falarmos sobre transtornos mentais, que dirá hoje, depois da pandemia? Nós já estamos 4 anos após o início da pandemia. Parece que foi outro dia, né? Mas já são 4 anos em que nós tivemos um crescimento estrondoso no número de casos de pessoas, de crianças e adolescentes enfrentando a depressão. Vamos falar sobre isso? Até agora eu trouxe só os números, mas nós vamos fazer um breve intervalo e quando eu voltar, nós vamos falar um pouco sobre as causas da depressão, sobre as causas da ansiedade, sobre as causas desse medo de viver tão crescente em nossos dias, tá? Não vá embora, fica aqui, o Alô Criançada está só começando. Nós voltamos logo logo após o intervalo. Excesso de velocidade é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre acidente. E se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. Nossas férias. Já no primeiro dia pegamos a estrada. Visitamos as cachoeiras, fomos para cidades históricas, curtimos até festa sertaneja. No último dia, a gente pegou a estrada novamente. E esse dia foi inesquecível. Seu próximo destino não pode ser o último. Faça revisão de férias, respeite a sinalização e, se beber, não dirija. Viaje com segurança e volte com muita vida. Detran, Governo de Goiás. Voltamos, vamos entrar no nosso assunto? Só que antes eu quero fazer uma introdução com você, porque a depressão é um assunto que muitas vezes não é conversado dentro das igrejas, no mundo cristão, porque criou-se um mito de que o cristão não pode ficar depressivo, que o cristão não pode ficar triste, que
Se você tem Deus, não tem motivo para você ter tristeza, e eu até concordo com isso, mas nós nesse mundo corrido, a sua criança, o seu adolescente, nesse mundo corrido, competitivo, não está blindado contra a tristeza. E você crendo ou não em Deus, você está suscetível. E eu quero falar com você de um grande personagem bíblico que também ficou triste, que também se viu desesperado e angustiado. E um episódio, aliás, uma situação que é importante nós tratarmos, que ele ficou extremamente triste, angustiado, logo após uma das maiores vitórias da sua vida. E isso nos mostra que não é porque tudo está bem que eu não tenha capacidade de logo após me sentir triste. As vitórias não são garantias de alegria constante. Elas nos incentivam, nos estimulam, mas nem sempre o seu filho, só porque ele está indo bem em uma área, significa que ele estará bem em todas. Então vamos ler um pouquinho aqui comigo? No livro de 1 Reis, capítulo 19, acontece a narração logo após Elias ter vencido o desafio do Monte Carmelo, onde ele provou, juntamente com os profetas que ali estavam de Baal, que Deus era Deus. Os profetas de Baal clamaram para que Deus enviasse fogo do céu, e o fogo não desceu, mas Elias clamou a Deus e veio fogo. E logo após aquele episódio, todos aqueles profetas foram exterminados por Elias e os demais homens de Deus que estavam ali com ele naquele monte. Elias poderia parar para pensar e falar assim: sou muito bom, né? Olha, acabei de vencer um desafio, provei para Israel inteiro que Deus é Deus e eu estou tranquilo. Só que logo após aquele episódio do extermínio dos profetas de Baal, Jezabel, que era a rainha, esposa do rei Acabe, fez uma ameaça para Elias. E ela ficou sabendo que os seus profetas haviam morrido. E olha o que ela disse. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os seus profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro para Elias levar um recado. Assim me façam os deuses, se até amanhã, nessa mesma hora, eu não tiver feito com a sua vida do mesmo jeito que você fez com eles. Então ela mandou um recado. Amanhã, nessa mesma hora, você estará morto, assim como os meus profetas. E quando ele viu aquele recado, ele se levantou e fugiu para Berseba. E lá ele deixou o servo, ele andava com um assistente, ele falou: fica aqui, eu vou fugir. E ele seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, então ele se escondeu. Opa, desculpa, bocejei. Ele se escondeu no deserto. E ali ele sentou-se debaixo de uma árvore e falou assim: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Pensa, ele havia acabado de vencer um desafio e ele teve medo daquela mulher, daquela rainha. Ele fugiu para o deserto e ele pediu a morte. E ainda falou: me mata, eu não sou melhor do que os meus pais. Mas enquanto ele estava deitado e ele dormia, porque ali ele se escondeu e dormiu, veio um anjo que tocou nele e falou: levanta e come. Ele olhou e viu que tinha sobre as brasas um pão e água. Então ele comeu, bebeu e deitou novamente. Então nós vemos que Elias estava como muitas pessoas que sofrem de depressão hoje, deitadas, prostradas, sem força para nada, nem para comer, para lugar nenhum. Mas o anjo apareceu e falou: levanta e come. E ele levantou, comeu e bebeu. E o anjo foi lá de novo e falou: levanta, acorda, levanta e come, porque tem uma jornada muito grande ainda para você enfrentar e você precisa estar forte. E ele levantou e comeu. E aquele processo de levantar, comer e beber durou 40 dias e 40 noites,
até que ele chegou no Monte Horebe. Vamos fazer uma pausa aqui. O que esse episódio nos mostra? Elias tinha acabado de ser vitorioso, mas ele se viu com medo. O ser humano que está de fora da situação talvez vai falar assim: ah, mas ele não tinha que estar com medo. Deus tinha acabado de fazer descer fogo do céu. Não é pra você ter medo de uma mulher. Por que ele teve medo? Nós não sabemos por que Elias teve medo. Mas eu sei que você, jovem, você, criança, que está me assistindo agora, talvez você, pai ou mãe, já tenha tido esse mesmo pensamento. Eu prefiro morrer, porque eu não sou igual ao meu pai quer que eu seja. Eu prefiro morrer, porque eu não sou o que minha mãe deseja que eu seja. Eu não sou quem eu queria ser. É melhor morrer. E eu vou ficar deitado aqui, eu vou desligar deste mundo, vou, sei lá, vou tirar minha vida, vou me jogar na frente de um carro. Credo, Liana, tá pegando pesado? Não estou. Nesse exato momento, muitas pessoas estão pensando em fazer isso. Muitas crianças e adolescentes que não estão conseguindo atender às expectativas dos seus pais, talvez estão pensando que morrer é a melhor solução, que morrer é a saída para acabar com a tristeza, com a dor e a angústia que estão sentindo. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não precisa se render a essa tristeza. Você não precisa se entregar a essa dor que não te deixa levantar da cama, que não te deixa sair do quarto. Você não precisa se entregar a esse medo que não te deixa tentar coisas novas. Você não precisa ficar com medo de seguir a sua vida. Você não precisa ter medo de errar. Você não precisa ter medo de tentar, porque isso faz parte da vida. Você entende o que eu estou falando? Eu sei que você entende. Talvez a dor que você está sentindo é tão grande que você acha que você não é capaz de tentar. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Levanta, come e bebe. Se alimente. Não de coisas que vão aumentar a sua tristeza, mas te alimente de coisas que vão te fortalecer para sair dela. Mas talvez você esteja pensando assim: tá, o que que eu vou comer? O que que eu vou beber? O que que eu vou fazer? Você precisa primeiro identificar a causa da sua tristeza. Quando ela começou? Se nós olharmos para trás, nós somos capazes de entender onde a nossa tristeza começou, onde a dor começou, quando o medo chegou. É possível fazer isso. Alguns minutos olhando para sua vida, revendo o que você fez, são capazes de te fazer lembrar de onde você começou a cair, de onde você começou a sentir as forças indo embora. E mesmo você sendo tão criança, talvez quem está me assistindo agora é você, uma criança de 7 anos, de 8 anos, um adolescente de 12, e talvez você fale assim: mas eu não sei onde eu comecei a sentir dor, quando eu comecei a sentir dor. Talvez você vai se lembrar com o que eu vou te falar agora. Será que você não começou a sentir dor quando você foi confrontado com uma opinião contrária? Quando alguém falou assim: não gostei disso que você fez, ai, que chato, ai, que ultrapassado. Ai, na minha época a gente falava assim: ai, que paia, que bobo. Nossa, que ultrapassado. Você tá tão retrô, você tá tão antigo. Não, isso não dá certo não. E naquele momento você não absorveu bem aquela crítica. Você começou a falar: será que eu sou tão ruim mesmo? Será que eu não posso fazer isso? Será que eu tenho mesmo que ser criticado? Talvez você está pensando assim que: ah, eu vou desistir,
ninguém ouve as minhas ideias, ninguém me escuta, minha mãe não me entende, meu pai não tá nem aí para o que eu penso. Ai, quer saber? Eu vou ficar calado mesmo, vou ficar no meu canto. Sabe uma expressão que nós ouvimos muito e nós usamos muito? Engolir sapo. Ah, eu vou ficar ali no meu canto engolindo sapo quietinho, assim eu não sofro. Será que não sofre? Ninguém pode, ninguém suporta ficar ouvindo sapo o tempo todo, engolindo críticas e reclamações sobre ele, sem poder fazer nada. Chega uma hora que a conta chega e talvez você engoliu tanto sapo, talvez você guardou tanto sentimento seu, tanta vontade de falar que não teve coragem de falar, não teve coragem de rebater, e isso acumulou dentro de você e gerou essa tristeza que aí está. Talvez você tenha um pai ou uma mãe que só critica você. Talvez você é um pai, uma mãe que só é criticado pelo seu companheiro, pela sua companheira. Talvez você é um pai, uma mãe que se esforça tanto para dar o melhor para o seu filho, mas você nunca ouviu um obrigado dele. Ele não absorveu bem a cultura da gratidão e você sente que você está sempre fazendo, 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 fazendo e nunca é reconhecido pelo que você faz, e isso está gerando uma tristeza que te desmotiva de seguir adiante e faz você pensar que talvez ir embora desse mundo é a solução, talvez tomar remédios para dormir o tempo todo, se entregar à comida é a solução. E o que eu tenho para te falar é assim como Deus fez com Elias: levanta e come, porque a jornada ainda é longa. Levante-se e se alimente de coisas que vão fazer bem para você. Se as redes sociais te deprimem, se você não aguenta mais ver pessoas perfeitas, maravilhosas na internet e sente angústia porque não consegue ser igual a elas, está na hora de você se desligar desse mundo virtual. Afinal de contas, a vida é real. Se o seu ambiente de trabalho está te deprimindo, se você está num lugar que você não tem vontade de estar mais, chegou a hora de você encarar com coragem e buscar novos ares. Se a sua escola não está boa, se você não se sente acolhido naquele ambiente, se os seus colegas não te acolhem, se você não se sente ouvido, querido naquela escola, será que não é a hora de mudar? Ah, mas eu estudo numa escola cara, minha mãe se mata para me colocar nessa escola e eu não posso decepcionar a minha mãe e pedir para sair daquele lugar porque ela desejou tanto que eu estivesse ali. Mas é você que está estudando. Você precisa ter coragem de falar não às coisas que não estão te fazendo bem, às pessoas que não estão te fazendo bem. Muitas vezes você se vê longe da depressão, é você se afastar de pessoas, entende? Então, nós temos muito ainda a falar sobre isso. E eu quero te chamar para continuar comigo. Nós vamos para um breve intervalo, mas nós vamos voltar nesse assunto e vamos dar sequência. Logicamente que nós não vamos esgotar o assunto hoje, mas hoje nós talvez vamos acender aquela luz no fim do túnel que faltava para você. Fica aí, não vai embora, com a Alô Criançada vai e volta logo. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram.
Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Voltamos? Eu falei que era rápido. A minha intenção era falar muito tempo com você aqui hoje, mas nós sabemos que o nosso programa tem uma hora para terminar. Mas eu quero acender uma luz no fim do túnel para você. Voltando à história de Elias, quando ele estava na caverna ali angustiado, aquele homem sentiu uma tristeza porque ele achou que ele era o único em Israel que ainda servia a Deus. E como Jezabel queria matá-lo, ele falou: "Estou sozinho, ninguém vai me ajudar. Então eu vou fugir. Então eu vou morrer." E ele foi para a caverna. Mas a Bíblia segue nos contando que Deus voltou, que Deus aparece para ele e vem numa brisa suave e Deus fala com ele: "Você ainda tem muita coisa para fazer. Você ainda vai ungir reis, você ainda vai ungir um novo profeta no teu lugar e você não está sozinho." Naquele momento Deus fala para ele: "Tem mais 7.000 pessoas que eu guardei, que eu escondi numa caverna, que eu não deixei a Jezabel matar." Porque eu esqueci de falar no começo, Jezabel havia matado todos os outros profetas de Deus. Então Elias achou que ele era o último, mas ele não era. Deus falou: "Ainda tem mais 7.000 que não se curvaram aos desejos maléficos desta mulher." E Deus falou para ele: "Você não está sozinho. E eu quero falar para você agora, você não está sozinho. A dor que você sente, seja ela qual for, não é a última dor do mundo, não é a maior dor do mundo, embora ela seja grande. Ela não é capaz de te vencer. Você não pode se deixar vencer pela dor. Eu não sei se o que gerou a sua dor foi o luto pela perda de alguém, porque alguém morreu, porque alguém foi embora. Talvez você, criança, perdeu seu pai, sua mãe, um irmão. Talvez você, esposa, perdeu um marido, você, marido, perdeu uma esposa. Talvez seu marido foi embora, te deixou. Sua esposa foi embora e te deixou. Talvez a sua mãe te deixou sozinho no mundo e falou: "Não quero mais cuidar de você." Te deixou com a avó, um tio. Eu não sei de onde você me ouve agora. Eu não sei onde você está agora. Mas o que eu quero te dizer, você não está sozinho. Ainda existem pessoas que estão prontas para te ouvir. Ainda existem pessoas que são capazes de te acolher. E existe um Deus no céu que é capaz de enxugar as suas lágrimas, de acabar com a sua dor, de te ajudar a entender essa dor que você está sentindo. E te ajudar, sabe aquela expressão que a gente usa, o fio da meada? Pessoas que fazem crochê, tricô, elas ficam com aquele novelo e às vezes aquele novelo se embaraça e vai lá com dificuldade, ele vai puxa aquele fio e ele percebe que agora ele consegue continuar o trabalho. Você consegue buscar o fio da meada e encontrar uma forma de sair dessa situação. Você só precisa entender. A sua dor não é tão grande a ponto de ser maior do que a sua capacidade de vencer. E temos um dado alarmante. A nossa geração, essa geração atual, não sabe lidar bem com frustrações, não sabe lidar com o dia mal. E talvez você, pai, você, mãe, ao ter medo de fazer o seu filho chorar com um não, está criando o ambiente propício para o seu filho mergulhar em uma depressão no dia em que o dia mal chegar. Às vezes você criou um mundo tão cor-de-rosa, tão perfeito, tão uma bolha tão maravilhosa, onde tudo que o seu filho precisa ele tem, onde todas as necessidades dele são atendidas, sejam elas quais forem, materialmente falando, mas você está esquecendo de atender às necessidades emocionais e espirituais do seu filho. O não é necessário. O seu filho precisa ouvir a palavra não. O seu filho precisa saber que o dia mal vem. O seu filho precisa saber que a morte existe, que o abandono existe, que a dor existe, que a fome existe. O seu filho precisa saber que existe miséria, que existe privação
e que o mundo não gira em torno das necessidades dele. Porque se ele está sendo criado achando que o mundo todo vai cuidar dele, que ele é uma ilha e todo mundo está sempre à disposição dele, no dia ele que perceber, o dia em que ele perceber que não, ele não é a única pessoa do mundo, que as necessidades dele não são as únicas do mundo e que muitas outras pessoas estão em volta dele. E no dia em que o mundo fizer ele chorar, ele não vai saber lidar com essa dor. E muita pessoa mergulhada em depressão hoje é uma pessoa que não foi ensinada a lidar com frustração. Então, no dia que o marido foi embora, ela entregou toda a sua vida para aquele marido, toda a razão da existência dela para ele. No dia que ele foi embora, ela ficou perdida. No dia em que ele morreu, que ela morreu, ele ficou perdido. Se você, pai e mãe, entrega a razão da sua existência para o seu filho e o seu filho vem a morrer, a sua vida perde o sentido. E aí você vai mergulhar em uma tristeza sem fim e você vai achar que morrer é a solução. E não é. Nós precisamos entender que o dia mau vem e ele pode vir logo após um dia bom. Logo após um dia de sucesso, um dia de vitória, pode estar o início de um período complicado, de um período de deserto. E você precisa aprender a preparar o seu filho para isso. E como eu vou preparar o meu filho para o dia mau? Dizendo não para ele. Dizendo mais vezes o não do que o sim. Mas é muito fácil nós dizermos o sim. É fácil. Pode fazer isso, pode ficar o dia todo no celular, pode ficar o dia todo no computador, pode ficar dentro do seu quarto trancado o dia todo, pode fazer tudo, meu filho, porque eu te amo, eu não quero que você sofra. Mas ao ter essa postura com seu filho, vocês pode estar gerando sofrimento nele, sofrimento futuro, e que talvez você, pai, você, mãe, não vai ter estrutura emocional para lidar com um filho depressivo, com um filho triste, com um filho frustrado. E criança que não enfrenta a frustração na infância, quando ela chega na vida adulta e ela ouve o primeiro não do mercado de trabalho de alguém por quem ele se interessou romanticamente, ele vai desesperar e ele vai se encontrar como Elias, deitado, sem forças para prosseguir, achando que ele é o último do mundo, que ele é o único que está sofrendo e que o mundo não o entende. Então, você criança que está neste momento me assistindo, você que está me vendo, você precisa ouvir o não. Ah, tia Juliana, mas a minha mãe fala assim para mim o tempo todo, minha mãe me ama, e minha mãe é muito legal. Sim, ela te ama, mas você precisa ouvir não. Se seu pai ou sua mãe não estão contando para você das dificuldades da vida, você pode ter problemas lá na frente. Você precisa saber que o dia mau existe. Tem dia que o colega vai fazer bullying, sim. E eu não estou dizendo que o bullying é certo. Mas você não precisa morrer por causa do bullying. Você não precisa cortar o seu corpo por causa do bullying. Você não precisa tirar a sua vida por causa do bullying. Porque você gostou de uma menina e ela disse não para você, porque o menino que você gostava disse não para você. O mundo não acaba por causa disso. Você precisa entender que estar vivo é muito bom. Estar vivo é você ter a chance de fazer coisas novas todos os dias, de aprender com os seus erros. E quando nós somos sábios, nós aprendemos com o erro dos outros. Eu quero te falar hoje, eu já quebrei a cara muitas vezes ao longo da minha vida. Eu estou com 43 anos e eu já quebrei a cara muitas vezes. E eu quero te falar, existe vida após o não. Na linguagem dos adolescentes, existe vida após um toco. Existe vida após o bullying. Você não precisa se entregar ao bullying, porque se alguém está criticando, falando mal de você, criticando as suas características físicas, seu peso, sua altura, seu cabelo, a cor da sua pele, aquela pessoa que te critica é ela que está precisando de ajuda.
porque ela até hoje não percebeu que nós somos diferentes, que nós somos cada um de um jeito. Deus é tão criativo, tão maravilhoso, que nos fez cada um de um jeito, para que o mundo fosse diferente, colorido, bonito. Já pensou, já viu o tanto que é triste quando a gente anda numa cidade e só vê prédio cinza, 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 preto, mas quando nós nos deparamos com um jardim colorido, cheio de flores, cheio de tons de verde, os nossos olhos se enchem. Então as diferenças são a beleza da vida. Não fique preocupado com a sua altura. Se a sua altura te incomoda, converse com seu pai, com sua mãe, talvez exista algum tratamento que você possa fazer para crescer mais ou para parar de crescer. Se o seu peso te incomoda, claro, obesidade é um problema, é uma doença. Eu posso lutar contra a obesidade se eu estou magra demais, eu posso ganhar um pouquinho mais de peso, mas faça isso por você. Não porque um colega está te criticando, não faça isso para que o colega te aceite. Melhore a sua aparência, porque você merece a sua melhor versão. Porque o Deus que te fez merece a sua melhor versão. Não porque o mundo está exigindo. Não seja magra porque as modelos são magras. Não seja forte porque os atletas, os fisiculturistas são fortes, porque você vê na televisão aqueles caras com o abdômen trincado ou no estilo tanquinho, e você tem que ser igual ele para que as meninas te olhem. Não. Seja a sua melhor versão, porque você merece a sua melhor versão, porque você quer a sua melhor versão. E se hoje você não está na sua melhor versão, não se debruce, não mergulhe na depressão, não mergulhe na tristeza profunda. Se você hoje está enfrentando um luto, existe vida após o luto. E eu te falo isso com a experiência de quem já viveu o luto. Eu perdi um irmão há 22 anos atrás. Deus o levou, mas eu não mergulhei na perda dele. Hoje eu busco viver o que ele não viveu. Se você perdeu o marido, a esposa, não se perca. Tem vida após o luto. E eu fico aqui com esse recado. Eu deixo com você esse recado. Não se entregue. Busque ajuda. Existem pessoas sempre dispostas a te ouvir. E se você precisar, conta com Deus. Fala com Ele. Ele está pronto para te ouvir sempre. Fica com Deus e até a próxima.